regresso das ditaduras, escrito por António Costa Pinto. Os regimes autoritários estão de regresso. Entre antigas e novas, as ditaduras dominam hoje mais de 1/3 do mundo. Ainda que tenham maior variedade do que as democracias, elas têm universais como partidos únicos ou dominantes, parlamentos ou eleições. Às vezes reprimem selvaticamente, mas também cooptam e tentam integrar a sociedade e as elites. Este livro apresenta uma visão global sobre as ditaduras e os seus modos de dominação política no mundo contemporâneo. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em janeiro de 2021. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em 2 palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. Estarão as ditaduras de volta? Após algumas décadas de inúmeras transições do autoritarismo à democracia no final do século XX, estarão as ditaduras de regresso. De facto, entre antigas e novas, as ditaduras dominam hoje mais de 1/3 do mundo. Aliás, a Freedom House estimava em 2019 que a liberdade global se encontrava em declínio. No entanto, mais importante do que o seu número e como, sob o ponto de vista do poder internacional, os países não são todos iguais, é fácil de observar que o autoritarismo domina grandes potências, como a Rússia e a China, ou países com grande importância estratégica para o mundo, como alguns produtores de petróleo e de outras matérias-primas, como nos casos da Arábia Saudita e das monarquias do Golfo ou da Venezuela de Chávez e Maduro. Algumas ditaduras sobreviveram ao fim da Guerra Fria e à chamada terceira vaga de democratização, demonstrando grande capacidade de adaptação e resiliência, e outras são novas ou sofreram mudanças ligeiras. A China contemporânea poderia ser a mais interessante e evolução na continuidade, para usar uma expressão conhecida na fase final do Estado Novo português. Outras ditaduras conheceram sucessões familistas, quase dinásticas, e no início do século XX estavam ainda próximas do totalitarismo, como por exemplo a Coreia do Norte. Nas últimas décadas, os regimes autoritários cresceram em número, mas sobretudo em variedade, marcando desde a quase totalidade dos países que nasceram da antiga União Soviética à ainda hesitante deriva autoritária de Erdogan na Turquia ou de Orbán na Hungria. Este ensaio pretende ser uma introdução às ditaduras e aos seus modos de dominação política. Ainda que as autocracias tenham mais variedade institucional do que as democracias, ambas têm muito em comum. Tal como aconteceu com o salazarismo em Portugal, têm partidos únicos ou dominantes, têm parlamentos e também organizam eleições. Às vezes reprimem selvaticamente, mas também cooptam e integram as massas e as elites. Outras vezes podem mesmo ser, conjunturalmente, populares para certos segmentos da sociedade. A diversidade tem sido grande, das ditaduras comunistas às militares ou às monarquias tradicionalistas, das ditaduras de direita às de esquerda ou às de difícil classificação, como a de Juan Perón, na Argentina. Nos últimos anos, no entanto, o modelo dominante das novas ditaduras tem sido o dos regimes que se vestem como democracias.
São, em certo sentido, regimes híbridos ou autoritarismos competitivos. Organizam eleições, permitem a existência legal de vários partidos, não têm censuras rígidas, mas encontram novos meios de distorcer os resultados eleitorais, reprimir a cidadania e controlar a comunicação social a favor da elite dominante. Ainda que as ditaduras socialistas, por exemplo, tenham chegado ao poder com base em dinâmicas políticas, sociais e ideológicas bem diferentes e até antagónicas às de direita, do fascismo às ditaduras militares, elas partilham alguns universais. A tendência para a personalização do poder, um partido único ou dominante, ou ainda a repressão mais ou menos completa das liberdades fundamentais, bem como a ameaça constante à integridade física da cidadania. Entre os vários estereótipos sobre as ditaduras que dominam o mundo de hoje, aquele que prevalece é ainda o que as encara como obras individuais de tiranos brutais, como Hitler, Stalin, Mao, Saddam Hussein, o general Franco ou Pinochet. Mas ainda que centrais, os ditadores, como vamos ver, estão longe de governar sozinhos. Elites, instituições, crises, cooptação, dependência internacional, guerras, golpes e revoluções marcam e determinam a vida das ditaduras, como, aliás, a das democracias. As ditaduras, tipos e variedade. O termo ditadura teve alguma popularidade na cultura de elites e de massas durante grande parte do século XX. A ditadura do proletariado, como modelo positivo para o movimento comunista internacional, foi um exemplo disso. Grandes intelectuais foram apóstolos das suas virtudes, à direita e à esquerda, do espectro político. Na verdade, uma pequena multidão. Na década de 1930 do século passado, o termo passou a ter conotações mais negativas, com o surgimento dos regimes fascistas e ditatoriais de direita a ele associados, como, por exemplo, o franquismo. Mas foi sobretudo após a Segunda Guerra Mundial que se deu um processo de legitimação dos regimes democráticos na ordem internacional, com o surgimento de organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas, ONU, que se revêem formalmente nos princípios da democracia liberal. Os próprios regimes comunistas passaram a legitimar-se como democracias populares e as democracias com adjetivos passaram a ser moeda comum também à direita do espectro político, como, por exemplo, as democracias orgânicas, com os casos do salazarismo e do franquismo após 1945. A centralidade das democracias deu lugar a definições do conceito de ditadura pela negativa. As ditaduras foram, assim, transformadas no lado negro e contrastante do espelho democrático, como regimes de sem liberdade, sem eleições livres, sem direitos políticos, sem primado da lei. Apesar de a maioria das ditaduras terem sido estabelecidas por meios não eleitorais, golpes de Estado, revoluções ou mesmo ocupações externas, algumas foram institucionalizadas após uma chegada ao poder por meios eleitorais e ou mais próximas da legalidade, como foi o caso de uma das mais violentas e mortíferas que o século XX conheceu, a nacional-socialista alemã e o próprio fascismo italiano, ou, para dar um exemplo latino-americano, a ditadura de Hugo Chávez na Venezuela. Muitas destas, portanto, com processos mais lentos de transição para uma ordem ditatorial. O que são ditaduras? A definição mais abrangente e simples de ditadura é a que a caracteriza como um regime político em que a elite política governa por meios outros que não eleições livres e justas. Por mais voltas que demos à distinção ou dissolução da fronteira entre democracia e ditadura, este é o elemento diferenciador mais saliente. Nenhuma ditadura se baseia em eleições livres e justas, e nenhuma democracia se constrói sem elas. Uma competição livre pelo voto popular é a base de um regime democrático, e na sua variedade, todas as ditaduras a eludem ou negam. Claro que, como muitos apontarão imediatamente, vários regimes políticos escapam a definições mais complexas, deambulando entre o preto ditatorial e o branco democrático. Durante mais de 50 anos, mais precisamente até 2000, o regime mexicano, por exemplo, conheceu níveis de liberdade de expressão, de organização da sociedade civil e política consideráveis. Mas foi governado pelo Partido Revolucionário Institucional, PRI, sem rotação no poder.
A diferença entre o México e o nacionalsocialismo ou a União Soviética é gigantesca. No entanto, a variedade de regimes autoritários não deve fazer esquecer aquela que é a pedra de toque classificatória central entre ditaduras e democracias: o acesso ao poder e a saída do poder por meio de eleições livres e justas. A partir daí, é grande a variedade na família política das ditaduras. Ondas e tipos. A evolução dos tipos de ditaduras conhecidas no decorrer do século XX e XXI aponta para um padrão por vagas, com a difusão ao longo do tempo de modelos políticos que se consolidam e expandem com características muito semelhantes. Assim, por exemplo, a primeira ditadura socialista, com a criação da União Soviética, representou um modelo de sucesso que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, independentemente dos modos de chegada ao poder, por revolução, ocupação externa ou outro. As ditaduras socialistas, não obstante a sua implantação em tecidos sociais, geográficos ou culturais diversos, apresentam características de organização política muito semelhantes. Ainda que com maior diversidade, o mesmo se poderia dizer das ditaduras da chamada época do fascismo. Desde o fascismo italiano e do nacionalsocialismo alemão ao salazarismo, ou à ditadura de Getúlio Vargas no Brasil, ou mais tarde às ditaduras militares da América Latina, na década de 1970. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o surgimento da Guerra Fria, não só as ditaduras socialistas aumentaram exponencialmente no mundo, até meados da década de 1970, como a descolonização deu origem a novos regimes autoritários, que chegaram a dominar quase todo o continente africano e o sudoeste asiático, até à chamada terceira vaga de democratização no final do século XX. Deveremos adotar uma perspectiva cronológica antes de as tentarmos descrever. Ainda que a primeira ditadura socialista, com a consolidação da União Soviética, anteceda às ditaduras associadas ao fascismo, estas só se desenvolveram exponencialmente após a Segunda Guerra Mundial, o mesmo tendo acontecido com as ditaduras militares e civis. Muitas destas ditaduras reproduziram algumas instituições autoritárias dos regimes socialistas e, ainda que estabelecendo regimes civis, tiveram uma forte componente militar, a começar nos seus ditadores. As transições entre regimes autoritários também se multiplicaram após a Segunda Guerra Mundial, e muitos países conheceram regimes ditatoriais que não foram o produto de derrubo de regimes democráticos, mas de mudanças de tipo de ditaduras. Na América Latina, no norte de África e na Ásia, por exemplo, vários regimes autoritários deram lugar a novos tipos de ditadura, como aconteceu no Egito, na Líbia, no Irão ou em Cuba. As ditaduras da época do fascismo. É bem mais fácil identificar um partido fascista do que um regime. Os partidos fascistas que se desenvolveram na Europa durante a década de 1930, emulando algumas características do fascismo italiano, codificaram um modelo de partido político inovador na extrema-direita do espectro político. Sob o ponto de vista da sua estruturação interna, foram partidos de massas, altamente centralizados e autocráticos, cujas principais características se podem sistematizar em 4 aspectos fundamentais: uma chefia personalizada, com uma legitimidade de tipo carismático. A fonte desta legitimidade pode ir desde as qualidades inerentes à sua personalidade, à providência ou mesmo, nos casos de maior componente religiosa, a Deus. A estrutura vertical e hierarquizada, que forma a ossatura do partido, é constituída por organismos nacionais, regionais e locais e dominada por um centralismo autocrático. A organização interna é caracterizada pela inexistência ou progressivo abandono do princípio eletivo, substituído pela delegação ou nomeação e pela submissão, mais ou menos regulamentada, da base ao topo, não conhecendo mecanismos formais de regulação de conflitos internos e conduzindo à cisão, expulsão e mesmo eliminação física de oposições internas. O caráter milicial ou paramilitar da organização é inerente à própria natureza do partido de tipo fascista. Esta dimensão pode dominar toda a ossatura interna do partido ou coexistir paralelamente em organismos especiais. No geral, coexistem milícias e aparelho central do partido, fornecendo fortes instrumentos de socialização política interna, com a utilização de fardamento militar hierarquizado, ritualização das adesões em cerimónias de caráter paramilitar, utilização de saudações e bandeiras próprias ou hinos nacionalistas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros,
Use o link na descrição do vídeo.